Meus irmãos, olha eu aqui de novo. A paz do Senhor a todos os irmãos. Que prazer mais uma vez, né? Podermos estar aqui para compartilhar da palavra de Deus. Meus irmãos, o texto que hoje nós queremos compartilhar é um texto muito especial. É uma mensagem bem antiga minha e eu quero trazer apenas uma saudação, um entendimento para que você possa entender o que Deus ele faz na vida do ser humano. Meus irmãos, quantos desafios você tem enfrentado? Será que os desafios que Deus tem permitido vir sobre a sua vida, você tem realizado eles com excelência? Será que você tem se dedicado e se doado à obra de Deus verdadeiramente com o seu coração totalmente voltado ao Senhor? Se hoje lançassem um desafio para você, que até mesmo pudesse levar você à morte, será que você aceitaria o desafio e não negaria o nome do Senhor? É o assunto que trataremos hoje através desta palavra. Meus irmãos, abra comigo a Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 23, 24 e 25. A epígrafe do texto é: a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Diz assim a palavra de Deus: e estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amém. Que coisa maravilhosa, não é? Uma passagem bíblica muito linda da parte do Senhor Jesus. Esse texto diz, irmãos, que aqui eram os amigos de Daniel, os 3 companheiros de Daniel que foram para o cativeiro junto com Daniel. Jovens que tinham sido separados e treinados para lidar dentro da casa do rei. Esses jovens viveram aqui no reinado de Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, e eles foram para o cativeiro na primeira remessa dos que foram para a Babilônia. Ali em Babilônia eles foram separados para viver na casa do rei. Esse rei Nabucodonosor era um rei idólatra, era um rei que o seu reinado era um reinado muito poderoso na época, era um dos principais países e o poder bélico dele para a época era enorme. E esses jovens estavam ali. Esse rei, no auge da sua loucura, ele cria uma estátua de ouro dele mesmo, cuja altura era de 60 côvados, a sua largura de 6 côvados. Ele pegou ela e levantou nas principais das capitais da Babilônia, na província de Dura. E ele fez um grande culto de consagração à sua estátua. E ele mandou ajuntar todos os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado no campo de Dura.
E esse rei fez isso mesmo. Ele levantou essa estátua naquele grande campo e chamou os principais do seu reino para que todos fossem à consagração da sua estátua. E o arauto pregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, de gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da sambuca, da buzina, do saltério, do pífaro, da harpa, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de escultura que o rei Nabucodonosor tem levantado. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que assim se fez. E quando se tocar toda sorte de música, todo mundo se prostrou. No mesmo instante em que eles estavam prostrados, diz a Bíblia que chegou alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram ao rei Nabucodonosor: peraí, rei, vive eternamente. O Senhor não lançou aqui um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, se prostraria ante a estátua de ouro? E tu também não falou na tua lei que qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente? E Nabucodonosor: sim, é verdade. Bom, há uns homens judeus aqui que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia. Pode falar quem é: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e a teus deuses. Eles não querem servir, não, nem a estátua de ouro que tu levantaste. O rei Nabucodonosor ficou irado, se irou, se levantou, chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e falou: vem cá, é de propósito que vocês não querem adorar os meus deuses e nem os servir? É de propósito? Agora, pois, vou fazer o seguinte, vou dar uma colher de chá a vocês. Se vocês estão prontos, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da harpa, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a minha estátua que fiz. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram muito bem claro sobre este negócio de livramento. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Não te devemos satisfação acerca do nosso Deus. É muito interessante porque na mesma hora em que toda sorte de música tocou, vieram alguns caldeus e fizeram queixa dos judeus. Quando você vê alguns dentro da igreja armando panelinha e fazendo certas fofoquinhas na igreja para atrapalhar a obra de Deus, não se incomode não. Não são judeus não, irmãos. Eles não são judeus. Eles são de um outro povo. Eles são caldeus. Tem muito caldeu que está infiltrado na obra de Deus somente para fazer fofoquinha dos judeus, para causar dissensão, para causar separação. Poderão andar dois juntos se um tiver de comum acordo. A Bíblia diz muito bem claro que uma casa dividida não subsiste. Então não se engane, tem muito caldeu infiltrado na obra de judeu para tentar atrapalhar a obra de Deus, mas que Deus nesta tarde vai repreender para a glória do nome dele. Os homens não se prostraram não, irmãos. Tocou toda sorte de música. Sadraque, Mesaque e Abednego não se encurvaram. Então diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor
mandou prender os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ataram ele com cordas, amarraram eles e jogaram eles dentro da fornalha, e eles caíram atados dentro do fogo de forno ardente. De repente, a Bíblia diz que o fogo foi tão alto que consumiu os homens que jogaram eles dentro da fornalha. Porque tem fogo, tem situações que é só para judeu. Quem não é judeu, se encostar, vai morrer. Só se encostar, já morre. Está lembrado de Uzá, que colocou a mão na arca do Senhor e Deus fez um buraco no peito de Uzá e Uzá caiu morto diante da arca, porque somente colocou a mão aonde não era para colocar. E eles caíram atados dentro do forno de fogo e de repente Nabucodonosor se levantou. Ei, peraí! Nós não lançamos 3 homens atados dentro do forno? E os servos dele disseram, sim, meu rei. Pois bem, eu estou vendo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, não tem machucado, não tem ferida, não tem queimadura, não tem nada. E o aspecto do 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Presta atenção, irmãos, que coisa maravilhosa. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E nós entendemos que o nosso Deus é o Deus dos 7. Ele é o Deus dos 7. Gênesis capítulo 1, 31, Gênesis 2, 3. E Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia descansou. Gênesis 8, 12. Noé esperou ainda outros 7 dias, além dos 40 dias e 40 noites, e depois saiu da arca. Segundo de Reis, capítulo 5, versículo 10, Naamã deu 7 mergulhos no rio Jordão. Pedro, em certa feita, perguntou para o Senhor, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Jesus disse, não digo 7, 70 vezes 7. Então, o nosso Deus é o Deus do 7. Nós estamos dentro da contabilidade de Deus. Quer achar que aumentando o grau da dificuldade, aumentando o grau da periculosidade, aumentando o grau da fofoca, aumentando o grau da contenda, aumentando o grau da confusão, vai nos abater, vai nos esmorecer, vai nos prender, vai nos parar? Estão enganados. O nosso Deus já está muito à frente de qualquer situação difícil e com certeza no tempo dele vai nos garantir a nossa vitória. O rei se espantou. Nabucodonosor se espantou. Se espantou. Presta atenção no que eu vou te dizer, eu quero profetizar que Deus vai causar espanto no seu inimigo. Ele não vai acreditar no que ele vai ver, porque Deus vai intervir na causa somente para mostrar que ele é Deus. A Bíblia diz muito bem claro, sem mim nada podeis fazer. Ele vai entrar na causa, porque ele é o 4º homem da fornalha. Nabucodonosor ficou espantado e se levantou depressa. Quando fala de se levantar depressa, isso quer dizer que Deus vai causar um reboliço no inimigo. Deus vai causar um reboliço no teu adversário. Ele vai ter que se levantar. Porque diante das obras de Deus, até quem está sentado tem que se levantar e se prostrar. Reconhecer que Deus é Deus na nossa vida. Então, primeiro, ele ficou surpreso. Segundo, ele se levantou. E terceiro, ele viu 4 homens. Ele viu homens. Ele viu homens. Ele não viu menino, ele não viu moleque, ele não viu moça, ele não viu qualquer um. Ele viu homens. Ele discerniu que ele viu homens.
E é muito interessante porque ele mesmo diz, não foi 3 que nós lançamos na fornalha? Pois eu estou olhando, estou vendo 4 homens. É muito interessante, irmão, porque nós hoje estamos na era da tecnologia. A tecnologia avançou muito. Mas se nós pegarmos até hoje na lei da tecnologia, na lei da física, tudo para ter base tem que ter 4. Matematicamente tem que ser 4, tem que ser par. 2, 4, 6, 8, nunca ímpar. Porque o ímpar, ele cai. O ímpar não é a mesma coisa que o par. O par é o que traz, o equilíbrio à situação. Você vê que ele lançou 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Azarias e Misael, que eram o seu nome. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi dado pelo rei Nabucodonosor para fazer uma alusão aos deuses da Babilônia, aos deuses estranhos da Babilônia. Mas o nome deles era Ananias, Azarias e Misael. Então você vê que se você pegar uma mesa, por exemplo, e você colocar uma mesa, toda mesa ela tem 4 pernas. Se você tirar uma, ela vai cair. Por quê? Porque ela vai ficar em desequilíbrio. Então lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas quando Nabucodonosor olhou, ele viu 4 homens e não 3. Por quê? Porque quem dá equilíbrio na fornalha é o 4º homem da fornalha. Eu quero profetizar hoje na sua vida que Deus ele vai trazer equilíbrio em muitas áreas na sua vida. Primeira área que Deus ele vai dar equilíbrio a você, vida espiritual. Tem muita gente com a sua vida espiritual desequilibrada. Uma hora ele quer estar na igreja, uma hora ele quer estar no mundo, ele não consegue viver uma vida firme com o Senhor. Deus vai trazer equilíbrio na sua vida espiritual. Segunda área que Deus vai trazer equilíbrio, vida financeira. Tem muitas pessoas que não conseguem também ficar firme porque não tem a sua vida financeira abalizada, pois Deus vai trazer equilíbrio. O equilíbrio na vida financeira depende da obediência que você tem à palavra de Deus. Trazei todos os dízimos e oferta à casa do Senhor. Não existe conto de mágica para uma vida financeira equilibrada. É obedecer à palavra de Deus, é trazer os dízimos e trazer as ofertas à casa do Senhor, à casa do tesouro. E a casa do tesouro, ela não vai dispensar ninguém de mãos vazias. Deus vai abrir as janelas do céu, porque nós vamos fazer prova dele e ele vai provar que ele é um Deus honroso e que honra o compromisso e a fidelidade na sua palavra. Terceiro, o 4º homem da fornalha é o que dá conforto. Ele deu conforto, eles andavam passeando por ali. Quem é que passeia dentro do forno, irmão? Quem é que passeia dentro do fogo? Só Deus faz isso. É Ele que dá segurança. Nem nada, nenhuma lesão houve neles, porque Deus deu segurança. Em 4º lugar, é Deus que dá a tranquilidade. Eles estavam ali tranquilos, andando, passeando no meio do fogo, conversando com o 4º homem da fornalha. O interessante é que Nabucodonosor se levantou depressa, viu homens, viu o número 4 e depois ele viu homens soltos. Em Cristo somos soltos, livres, libertos, nada tem poder de nos prender. Nós estamos livres em Cristo, irmãos. Nada pode prender o curso natural da palavra de Deus na nossa vida. Em sexto, eles andam passeando, descansando em meio ao fogo. E em sétimo, nada há de lesão neles. Nada e nem ninguém vai te atingir. Meus irmãos, eu quero deixar esse texto bíblico para você e dizer que o 4º homem da fornalha está contigo, meu querido, simplesmente para te dar segurança, para te dar equilíbrio,
para te dar conforto e para te dar tranquilidade. Esquenta a cabeça com os caldeus, não. Dos caldeus o Senhor vai cuidar. Somente faça a obra de Deus e Deus com certeza te recompensará. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde neste santo dia. Paz do Senhor a todos.